pessoal, estamos aqui reunidos para mais um podcast do nosso canal no Spotify, o UEL-HU com você, e também disponível na plataforma YouTube, no nosso canal Hospital Universitário da UEL. Neste momento, nós vamos discutir e conversar um pouco num bate-papo com dois profissionais do nosso hospital e da área de saúde a respeito do Outubro Rosa, sobre a nutrição, sobre a prevenção e sobre a conscientização desse importante tema para o universo feminino. O Outubro Rosa, que é um mês dedicado a essa conscientização, que teve início lá nos anos 90 nos Estados Unidos e por volta do ano 2000 chegou ao Brasil numa campanha que tenta trazer informação e também diagnóstico a essas mulheres, através de exames de imagem, através de conscientização e através de consultas e momentos como esse que nós vamos viver hoje, de conscientização para mulheres, para famílias e para todo o público que quer entender um pouco melhor a respeito desse tema. No dia de hoje, nós vamos estar aqui reunidos com dois profissionais, Dr. Ribamar, especialista em mastologia, é isso, né, doutor? Isso. Exato. Dr. Ribamar, que é prata da casa, formado no UEL, certo? Em 94? 98. 98? Esse ano, 25 anos de formado. 25 anos, bodas de prata de formação. Que coisa boa. E a nossa nutricionista, Guelma, que também é prata da casa, atende a nossa população aqui. E nós vamos ter esse bate-papo informal e queremos trazer informação para vocês. Então, acho que uma coisa muito importante que nós vamos falar hoje, Guelma, é sobre a questão da nutrição, né? Eu acho que muito mais importante do que a gente falar sobre as grandes preocupações, assim, a gente tem medo, toda mulher tem medo. Toda mulher tem um receio, né, doutor? O senhor deve acompanhar isso lá no seu consultório, o medo que as mulheres têm do câncer de mama e do que a gente pode fazer. Posso até falar um pouco sobre mim nessa questão. Eu tive uma mãe que teve câncer de mama, né? Então, quando a minha mãe teve esse episódio, a minha grande preocupação, e eu fiquei, doutora, até um tempo assim, não tinha coragem de ir ao médico, porque o medo me paralisava. E aí, quando eu tive coragem de conversar sobre isso com a minha ginecologista, ela me disse, Daiane, muito mais do que a questão hereditária, a gente precisa cuidar da sua saúde como um todo. Precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar da atividade física, precisa cuidar de um conjunto de coisas que vai te dar não uma garantia, mas uma qualidade de vida que vai te deixar menos preocupada, mas também vai te deixar mais capacitada a enfrentar qualquer tipo de situação. Então, eu acho que dentro dessa temática, a gente pode falar um pouco para essas mulheres sobre essa desmistificação e a gente também combater um pouco desse medo e desse receio. O que eu posso fazer? A gente não pode fazer nada com relação ao câncer de mama se ele vier no sentido de já está ali, vamos tratar. Mas, em havendo nós, mulheres, a possibilidade da gente pensar como que eu posso evitar, como que eu posso cuidar de mim mesma para que eu possa evitar ou amenizar esse risco que eu possa ter do câncer de mama. Então, eu já falei demais, quero dar as boas-vindas a vocês. Doutor, muito obrigada pelo seu sim nesse momento para nós. Guelma também, muito obrigada por estar aqui conosco. E aí, eu queria dar início, então, a esse bate-papo para a gente falar. E aí? Como que a nutrição pode ajudar essa mulher, nós mulheres, a enfrentarmos ou a combatermos ou a amenizarmos as chances de ter o câncer de mama nesse Outubro Rosa? Bom dia, seja bem-vinda. Olá, primeiro é um prazer estar aqui, poder falar sobre esse assunto que é tão importante, tão recorrente, né? E se nós formos considerar aí que causas genéticas, né, que é o que causa tanto medo nas mulheres, eu acho que toda mulher tem esse medo, mas que causas genéticas respondem por 5 a 10%, né, doutor, das causas de câncer, e que a alimentação tem um outro papel, e todos os institutos de pesquisa em câncer, o INCA, Instituto Norte-Americano, órgãos britânicos, né, todos eles convergem numa mesma informação. A alimentação é um dos fatores de prevenção mais importantes. E estima-se que de 30% dos casos de cânceres poderiam ser evitados com uma alimentação adequada, apropriada. É muita coisa, né, gente? Então, a gente precisa olhar um pouco mais para isso, né? Isso faz parte
do chamado estilo de vida. Então, existem outras questões que eu não vou abordar aqui, mas muito importante exercício físico, evitar o tabagismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, falando especificamente de alimentação, como escolher alimentos mais adequados, alimentos que tragam, de fato, um potencial de prevenção. Então, a gente não pode deixar de falar nos vegetais do grupo das brássicas, né? É um dos mais importantes. Quem já passou por consulta comigo no consultório, você inclusive, né, Daiane? Mesmo, tô então, aprendendo. sabe o quanto eu falo das brássicas, né? Brócolis, couve-flor, couve, rúcula, repolho, né? Tá no topo, de fato, desse grupo de alimentos que tem um potencial de compostos bioativos, né? Importantíssimos na prevenção do câncer. Eu gostaria de destacar, sim, o brócolis. Inclusive, ele tem uma característica bastante interessante, que ele ajuda a fazer detoxificação de hormônios que vão se acumulando no organismo, certo? Então, falar de alimentos, eu quero deixar, sobretudo, claro que não existe alimento mágico, alimento que sozinho é capaz de prevenir câncer. É um conjunto. Mas que sim, a gente pode fazer boas escolhas mais criteriosas, né? E não só pautadas no gosto pessoal. Eu gosto disso, então não vou comer aquilo. Então, ter essa visão crítica é importante. Então, além das brássicas, a cúrcuma, né, que é um tempero fácil de você introduzir, colocar no seu prato ali, depois que sua comida já está pronta, uma pitadinha de pimenta. Então, traz um potencial anti-inflamatório, né, e a gente sabe que inflamação é uma das condições básicas para o desenvolvimento do câncer, não é verdade? Então, vale a pena a gente ter esse cuidado e é muito fácil, né? Produtos de mel, né, os meleíferos, então, tanto o mel quanto o própolis, né? O própolis, por exemplo, tem mais de 150 substâncias bioativas já encontradas. Então, é extremamente importante a gente trazer esse própolis, né, para a nossa rotina diária. São gotinhas, né? O própolis verde é fácil, é acessível. Então, são medidas que, em conjunto, né, podem acrescentar muito, né? Fontes de ômega 3, então esses peixes simples como sardinha, né, que a gente pode introduzir na nossa rotina alimentar. Sementes, então chia, linhaça. Então, ter uma alimentação mais rica em ômega 3 é extremamente importante para a gente ajudar nesse processo aí, de fazer melhores escolhas. Quando a gente fala de nutrição, muitas vezes, ouvindo você falar, a gente percebe que é, assim, uma comida de verdade e uma comida que está acessível à grande maioria das mulheres. Né? Nós não estamos falando de fórmulas, nós não estamos falando de alimentos com nomes estranhos. Exatamente. Nós estamos falando de coisas do dia a dia. Então, dentro disso, assim, existe muito mito e verdade a respeito dessa nutrição e daquilo que a gente ouve no dia a dia. Assim, você acompanha isso, né? Vejo aqui que você também trata muito dessa questão oncológica. Você acompanha pacientes oncológicos nesse olhar, desse despertar sobre a alimentação e sobre o cuidado que a alimentação pode ter também durante o tratamento. Diante disso, assim, existe muito mito a respeito da alimentação nesse sentido? Sim, existe. Existe uma tendência a querer encontrar um alimento que consiga resolver, né? Que consiga curar o câncer. Então, a questão da graviola, por exemplo, suco, chá de graviola. Graviola é fruta, graviola não cura câncer. É importante que fique claro isso. E, na verdade, até esse consumo, dependendo da maneira como se prepara, pode se tornar, inclusive, mais tóxico e atrapalhar o tratamento, né? Então, não existe isso. Isso é um mito, né? Agora, açúcar causa câncer? Essa é outra pergunta que eu ouço com bastante frequência. Então, se pensarmos que o consumo excessivo de açúcares, né, de açúcares refinados, eles aumentam a inflamação, eles aumentam a resistência à insulina, favorecem o ganho de peso, aí sim, aí eu já tenho uma relação positiva com o desenvolvimento de câncer. Então, sim, eu afirmaria, né, que o consumo excessivo de câncer, sim, pode estar ligado ao desenvolvimento. Perdão, o consumo excessivo de açúcar pode estar ligado ao desenvolvimento de câncer. Interessante. Né? Outra coisa, micro-ondas.
Micro-ondas causa câncer? Né? É uma Será pergunta que é o sempre, micro-ondas? Isso é muito recorrente. Será que não é o plástico, esse utensílio que eu utilizo para aquecer o meu alimento? Esse sim, o plástico libera um poluente que é o bisfenol, né? E o bisfenol, ele migra para o alimento. E em contato com o organismo, ele passa a mimetizar hormônio, ou seja, ele se comporta como hormônio, né? E o estrogênio é o hormônio mais importante ligado ao desenvolvimento de câncer de mama. Então, sim, cuidado com plástico, cuidado com garrafinhas de água que você deixa, às vezes, o dia inteiro ali no seu carro e fica tão quente que você poderia fazer um chá. Verdade. Né? E você entra à tardezinha e toma aquela água. Então, cuidado com isso. Vamos usar mais plástico, aquecer em plástico, carregar garrafinhas, aliás, aquecer em vidro, carregar a nossa água em garrafinhas de vidro. Isso é o mais seguro. Então, isso sim é importante. Nossa, interessante. É muito importante essas informações. Doutor, então, ouvindo tudo isso, a gente já vai aprendendo um pouco e eu acredito que a gente sempre aprende um pouco, né? Por exemplo, essa questão do plástico era uma coisa que as brásicas, eu já estou, né, ali fazendo inclusive propaganda e falando para as amigas, né? Uhum. Que a mulherada se reúne e o tema sempre vem, né? Então a gente vai passando a informação. Doutor, e aí? Como que a gente pode informar essas mulheres e conversar com elas e dar informações que a gente pode ser essas questões corriqueiras do dia a dia e como que a gente pode se ajudar enquanto mulher? Qual a sua orientação? O que o senhor tem para falar para a gente a respeito do Outubro Rosa especificamente? Seja bem-vinda. Bem, eu agradeço imensamente esse convite, Daiane, e assim eu já agradeço toda a direção do Hospital Universitário por essa iniciativa de esclarecimento, de conscientização, que é um mês muito importante. Mas a gente tem que falar sobre esse assunto todo ano. Uhum. Então, já agradecer também a Guelma por estar aqui junto com a gente Eu e que dando agradeço. informações tão valiosas para toda a comunidade do Hospital Universitário. Essa instituição que eu nutro profundo respeito, até porque sou formado aqui, desenvolvo atividades aqui também na docência do Hospital Universitário. Então, é uma instituição que a gente aprendeu a admirar, porque fez parte da nossa formação. Então, é isso que vocês estão fazendo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é muito importante. E você disse muito bem, Guelma, uma parte do discurso sobre a dieta, mas quando você colocou do câncer de mama ser genético ou não, isso é uma coisa que gera muita dúvida no público feminino. E a maior parte do câncer, ele não é hereditário. A gente tem que frisar bem isso. Então, você colocou muito bem, de 5% a 10% dos cânceres de mama, que eles são transmitidos de mãe para filha. Né? Então, a grande maioria dos cânceres, eles não são, assim, hereditários. E eles são, então, de onde vêm? Eles são multifatoriais. Então, a gente não pode incriminar um fator ou outro exclusivamente, um alimento ou outro exclusivamente. Então, é multifatorial. Então, são vários fatores que determinam esse potencial de desenvolvimento de câncer. Então, 80% dos cânceres de mama eles são multifatoriais. Então, só essa pequena parcela aí de 5% a 10% que são aquelas mutações que são herdadas. E qual que é o caso mais clássico do que aconteceu e que trouxe o despertar para esse câncer de mama genético hereditário? Que é o da Angelina Jolie. Angelina Jolie, a atriz americana, que a mãe dela foi acometida por câncer muito jovem, fez o teste genético, tinha aquela mutação BRCA1, né, que acho que muita gente já ouviu falar sobre essa mutação. Angelina Jolie fez o teste, também viu que ela tinha herdado essa mutação e resolveu tirar as mamas, que é a melhor conduta hoje, porque quem tem a mutação tem uma chance muito grande de desenvolver o câncer durante toda a vida, só que com uma pressão muito maior na idade mais jovem. Então, esses cânceres genéticos, eles realmente afetam as mulheres numa idade mais jovem. Bem, mas se a grande maioria é câncer multifatorial, eu acho que a gente tem que falar mesmo, né, orientar bastante sobre essa questão da multifatoriedade, quais são os fatores que estão elencados. A parte dietética tem um peso muito grande quando a gente fala de gênese do câncer de mama.
Aí entra todos os alimentos que você falou, e já vou deixar um recado aqui, eu adoro brócolis de qualquer maneira, e todos esses outros, toda essa dieta Doutora, ela mais me disse saudável. que é para comer brócolis todos os dias. Eu estou seguindo firme. Pode ser. Estou seguindo firme o conselho da doutora. Ótimo, é uma ótima orientação. E aí, olha só, você falou também no começo, Daiane, você ficou com muito medo. Isso. E isso a gente vê sempre. Agora, quando a gente fala do câncer de mama, que é um assunto importantíssimo, e por que é carregado de importância? Porque é o principal câncer da mulher, principal. No mundo, espera-se esse ano 2,3 milhões de casos no mundo todo. É uma imensidão. Mais de 600 mulheres provavelmente morrerão pela doença. 600 mil mulheres no mundo todo. E no Brasil é o principal câncer também, assim como é em mais de 200 países pelo mundo. Então, é claro que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Só que aí gera medo, né? Então, como ele é muito frequente, provavelmente na tua família você pode ter sim algum caso. E aí gera esse medo excessivo. Se alguém teve, eu vou ter também. E não, porque é muito frequente. Então é comum você ter, infelizmente é comum você ter uma ou outra pessoa que possa ter câncer de mama dentro da sua família. Mas o contrário também é perigosíssimo. Aquela mulher que fala, não, ninguém na minha família teve. Ninguém. Então, eu estou tranquila, eu não vou ter. Eu posso ter diabetes, pressão alta, mas câncer não, porque ninguém tem. Aí tem um problema também, porque muitas vezes a mulher negligencia todos os cuidados relacionados ao câncer, tanto de prevenção quanto de diagnóstico precoce, porque ela fica tranquila e é uma tranquilidade real. E aí, doutor, também tinha uma curiosidade para te perguntar sobre a anatomia da mama. Às vezes existe essa dúvida, né? Olha, falando novamente a meu respeito, eu tenho uma mama densa e aí a minha médica sempre me fala sobre isso. Olha, então, eu já estou uma mulher com 50 anos, tudo bem, agora contei a idade para todo mundo, né? Mas somos mulheres independentes e empoderadas, né, Guelma? 50 anos, estamos na flor da idade. Só um detalhe. Só um detalhe. Mas, enfim, já tem requer um certo cuidado e a gente vai acompanhando isso. Então, eu sempre ouço isso, olha, a densidade da mama, sua mama é densa. Então, tem a questão do autoexame, da gente se cuidar. Mas, por exemplo, no meu caso, que tenho essa mama densa, faço exames regularmente, mas a gente ouve falar, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco para a gente essa questão da anatomia da mama. Isso, ótimo. Qual é a principal função da mama da mulher? Qual é a principal função? Então, é claro que uma parte da sociedade vê a função da mama como uma função estética. Ela faz parte da imagem feminina e a gente aceita isso, valoriza isso, realmente. Mas biologicamente falando, fisiologicamente falando, a função da mama é a amamentação. Então, a mama é uma glândula e essa glândula que vai responder a hormônios em situações específicas e produzir leite em situações também específicas. Essa é a função principal da mama. E como glândula, funcionando como glândula, a mama tem sensibilidade. A mama, então, ela pode, em determinados momentos do ciclo menstrual, em determinados momentos da vida, ficar mais quente, ficar mais inchada, aumentar de volume e ter dor. A mama mais sensível. Então, aí entra uma coisa bastante importante, que eu acho que para o nosso público externo isso é válido a gente falar. A questão de dor mamária, a mulher pode ter dor mamária sem significar uma doença. Porque muitas mulheres, pelo fato de ter dor, ela já pensa que a mama está doente. E nem sempre a questão de sensibilidade, dor mamária, significa uma doença, muito menos significa câncer. E o contrário também. A questão de não ter dor nenhuma não isenta a mulher de estar desenvolvendo até já um câncer, ou até ter um câncer avançado, que muitas vezes a gente vê mulheres com tumores enormes e a mulher não sente nada de dor. Então, a anatomia da mama, o funcionamento da mama engana nessa parte. Então, o fato de não ter dor não significa também ausência de doença. A questão da densidade mamária que você pontuou, e é um assunto que foi recentemente, novamente trouxe à tona na mídia, a densidade mamária. Porque isso é, sim, um fator de risco. Porque a mama da mulher, ela é densa naturalmente, enquanto ela está naquele período
pré-menopausa, da sua vida fértil. Depois da menopausa, a tendência à densidade mamária diminuir. A mulher que mantém alta densidade mamária após a menopausa, o risco passa a ser um pouco maior pela composição mamária da mama ser um pouco mais densa. Vai ter câncer? Não, não é isso. Mas sabe aquela receitinha que a gente está falando aqui de todos os ingredientes? É um ingrediente que você pode colocar mais, que chama atenção e que você tem que ter todo o cuidado, o teu médico tem que ter esse cuidado. Então, doutor, ainda sobre esse tema, assim, como que a gente pode... As orientações são sempre, olha, faça acompanhamento anual, procura seu ginecologista, né, e faça exames precocemente ou regularmente, melhor dizendo. Qual é a idade para essa mulher fazer isso? A mulher jovem tem que fazer também. A mamografia é indicada em todos os casos, a ultra já resolve em algumas situações. Qual que é a indicação que o senhor daria para o nosso público pensando? Dentro do hospital universitário, da comunidade universitária, nós temos muitas mulheres jovens, mas também temos mulheres, né, pré-menopausa, em menopausa, pós-menopausa. E como que é o acompanhamento? Qual a orientação que o senhor dá para a gente com relação a esse acompanhamento da mulher, falando também, trazendo dentro do Outubro Rosa, que é esse mês que a gente se volta todas as atenções para o tema, qual é a melhor orientação para essa mulher? Ótimo. Primeiro de tudo, a gente tem que dividir a nossa população feminina naquela de alto risco para câncer de mama e aquela de risco usual. Lembrando que o risco usual já é alto, porque é o principal câncer da mulher. A paciente, a mulher de alto risco, é aquela que tem familiares de primeiro grau, e geneticamente, quando a gente fala primeiro grau, é mãe, é irmã, é filha. Não é uma prima distante, que aí o grau é diferente genético. Então, aquela mulher que tem parente bem próximo, que teve câncer de mama jovem, ou que teve mais casos, teve câncer de mama bilateral, que teve câncer de ovário, quer dizer, a dúvida você vai sanar com o seu médico, porque nesses casos o acompanhamento ele é bem individualizado. Ele é desenhado especificamente para aquela mulher que é chamada de alto risco, que é a minoria, como a gente já viu. A grande maioria das mulheres estão no risco usual. Aqui vale a gente falar uma coisa muito importante. Qual o principal exame que ela tem que fazer? Primeiro de tudo, conheça a sua mama, que é o que hoje chama breast awareness, o autoconhecimento mamário. Você tem que conhecer como é a sua mama, porque a partir do momento que você fala, ó, isso aqui está errado, não tinha antes e agora tem. Uma mancha, um nódulo, um espessamento, uma coloração diferente, isso não é meu. Aí é o momento de procurar ajuda médica em qualquer momento da sua vida. Agora, aquela mulher que está bem, ela deve fazer exames de mamografia a partir dos 40 anos. Mamografia. Tem muita mulher que vai falar mal de mim, porque ela fala, a mamografia dói, a mamografia incomoda, o ultrassom é muito melhor para a gente fazer, eu não quero fazer mamografia. Até ontem à noite, a literatura mundial falava, o que reduz a chance de uma mulher morrer de câncer de mama é a realização de mamografia. Se a gente separar a população em dois grupos, quem faz e quem não faz mamografia, quem faz mamografia tem menor chance de padecer pelo câncer de mama. Só que, infelizmente, no Brasil, faz mais ultrassom do que mamografia. E a gente não entende por que isso ainda acontece. Então, tem muita realização de ultrassom e mamografia sobra até no serviço público. Então, tem aparelho ocioso, inclusive no serviço público, que tem uma carência historicamente, que a gente sabe, né? Todo mundo fala que é de difícil acesso, Isso. que demora. E sobra exame de mamografia dentro do serviço público. Porque precisa dessa conscientização. E nós, como agentes de saúde, eu acho que somos os principais atores disso. Para a gente conscientizar a população feminina a procurar realmente fazer os seus exames de diagnóstico precoce. A mamografia ela não vai evitar que a mulher tenha câncer. E muito menos vai favorecer. Essa questão da radiação, isso daí é também... Essa é a famosa também, né? Fake news. Fake news. Braba. Então, a realização da mamografia. E a gente recomenda, assim como a maior parte das sociedades médicas, a partir dos 40 anos.
A gente sabe que ainda no Sistema Único de Saúde brasileiro, ainda tem a orientação de 50 anos, que até muitos municípios já estão cumprindo a partir dos 40. Mas é melhor fazer mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. A mulher que não sente nada, que está bem, que está trabalhando, está vivendo bem, está se divertindo, faça o exame. Anual. Ok. Guelma, então vamos lá. A gente está falando aqui da prevenção e da importância da mulher ter uma vida saudável, a prática de exercício físico, uma alimentação adequada, uma exposição ao sol, um cuidado com ela, né? Ter um autocuidado, escolher um tempo também, porque eu acho que também tem a questão do fator do estresse, né, doutor? Nós vivemos numa sociedade estressada, de mulheres trabalhadoras e mulheres que dão conta de uma vida, né, em todos os sentidos aí. Mas aí a gente tem lá o caso da mulher, ela descobriu o câncer de mama, e aí a gente falava, né, até antes de começarmos aqui, dos impactos disso, dessa notícia na vida de uma mulher. Mas aí ela descobriu o câncer e ela vai começar um tratamento. Como que a nutrição pode ajudar esta mulher que, então, teve o diagnóstico do câncer e vai começar um tratamento? Como que a nutrição pode auxiliar e fortalecer essa mulher para esse tratamento? É muito importante, né, falar sobre isso, porque a nutrição, ela dá suporte para a mulher fazer o tratamento, né? É o tratamento, é a quimioterapia, é a radioterapia que vai curar, que pode curar esse câncer. Mas muitas mulheres, muitas pessoas, né, com câncer, nem conseguem realizar todo o tratamento conforme planejado, não é isso, doutor? Por um estado nutricional ruim. Então, o que se sabe é que aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm maiores dificuldades com a alimentação, elas tendem a ter maior toxicidade, tendem a perder mais peso, mais massa magra, o que impacta também nos resultados desse tratamento, né? Nós sabemos hoje que essa perda de massa muscular, ela é muito significativa, né, no resultado, no desfecho final. Então, ter esse acompanhamento, ter esse cuidado com a escolha dos alimentos, com uma suplementação proteica. Sim, proteína é difícil a gente bater meta só com alimentos. A gente pode e deve se utilizar de suplementos para ajudar. Então, a gente tem diversos aí no mercado, né? Então, nós temos o Body Balance, o Peptan, que são pools de aminoácido, né, patenteados, super seguros. A gente pode associar com uma creatina, que é um suplemento que saiu da esfera esportiva e ganhou status de suplemento clínico, né? Tem uma efetividade bastante importante. Tem o HMB, principalmente para aquelas pessoas que não estão conseguindo se exercitar, então isso ajudaria a ter uma menor perda de massa magra, né? E é isso, cuidar da alimentação, escolher melhor os alimentos mais naturais, mais simples, né? Alimentos ultraprocessados, principalmente os embutidos, né? Então, salame, mortadela, peito de peru, que quanta gente ainda acha que é um alimento saudável, né? Tem a maior cara, só que não é saudável, né? É riquíssimo em conservantes, né? Nitritos, nitratos, são agentes carcinogênicos, sim, né? Mas também tem aquela comidinha que fica pronta em 3 minutos, né? Macarrão instantâneo, as sopas, os molhos, os inocentes biscoitos, né? As pessoas falam de bolacha com carinho, é só uma bolachinha que eu como, né? Então, isso não é alimento, na verdade. Isso é um produto alimentício. Então, é uma combinação de ingredientes e com muitos aditivos químicos, com nomes, às vezes, que a gente nem consegue pronunciar, né? Então, é importante se habituar a ler rótulos. Se você não sabe o que é aquilo ali, dificilmente será algo bom para você consumir. Então, vamos pensar, a quimioterapia, ela já impõe uma toxicidade, né? E essa toxicidade é que pode matar um tumor. Então, a gente precisa dessa toxicidade. Mas eu não preciso de mais aditivos químicos para aumentar essa toxicidade. Então, quanto mais naturais, mais simples forem esses alimentos, melhor, né? E você falou sobre a quimioterapia e sobre os tratamentos. Então, assim, a gente ouve falar e acompanha algumas mulheres as questões dos efeitos colaterais dessa quimioterapia, do tratamento em si.
E como que a nutrição pode ajudar? Qual que é a orientação que você passa para essa mulher que pode estar passando nesse momento por esses efeitos colaterais do tratamento e como que ela pode se ajudar no sentido da alimentação? Sim, infelizmente os efeitos colaterais acontecem, são importantes, principalmente no caso de mama, né, doutor fluoracil, irinotecano, eles causam muita diarreia, né, e a diarreia é um fator que favorece desnutrição, perda de peso, porque, né, reduz a assimilação de nutrientes, enfim. Então, a dieta tem um fator muito importante aí, né? Então, é importante, sim, nesse momento, evitar a lactose, ou seja, leite, derivados, evitar o glúten, evitar o açúcar, né? Talvez, pontualmente, reduzir um pouco as verduras cruas, né? Colocar mais legumes cozidos, como uma cenoura, ou mesmo um cereal como aveia, né? Que vão trazer um pouquinho mais de consistência, hidratar-se bem, mas, sobretudo, estar sempre atento a qual o grau de diarreia, qual o impacto que isso está causando e buscar ajuda, sim. Né? As náuseas também são muito frequentes, os enjoos. E, de repente, um gengibre pode ajudar. Faça uma bebida, faça um chá bem concentradinho, mas põe para gelar. O quente pode ser que agrave ainda mais esse sintoma. Então, uma bebida refrescante, talvez um pouco mais cítrica, sim, pode trazer benefícios, né? E estar sempre atento a isso, essa questão de emagrecimento. E a mucosite, por exemplo, é um outro sintoma bastante grave, impactante, né? Limita muito o consumo de alimentos. E eu gosto de fazer uma observação. Ao menor sinal de mucosite, procure um dentista, né? Ligado a essa área de oncologia, porque o laser ainda é o tratamento ouro, né, doutor? Para recuperar essa região oral e, consequentemente, resgatar a capacidade de se alimentar. Outra coisa importante é a dificuldade de deglutir, né? A disfagia. Tá? Então, isso também é outra coisa que precisa ser identificada logo no início. A gente precisa do apoio da fonoterapia, né? Para ajudar essa pessoa a voltar a engolir melhor, tá? E quando emagrece demais, a gente só pensa em perda de força nas pernas ou nos braços, quando, na verdade, a gente também tem uma diminuição de força nessa região de boca, dificultando, inclusive, essa deglutição. Então, é extremamente importante estar preocupado, estar atento a todas essas questões, né, para a gente conseguir se antecipar e minimizar o impacto delas. Doutor, a gente falava então sobre os mitos e verdades na alimentação. E também, assim, eu acredito que no consultório o senhor deva também ouvir muitos mitos, muitos medos e muitas angústias dessas mulheres, e que são mitos e verdades, assim, coisas que a mãe falava, as pessoas falam, o amigo falou, ai, minha amiga que teve. Quais são os esclarecimentos dessas questões de mitos que o senhor poderia trazer para a gente como esclarecimento para o nosso público? Olha, eu acho que o que impactou muito a decisão da mulher em cuidar da sua mama através da mamografia nos últimos anos foi realmente a questão da mamografia ser um exame de radiação. E aí, até alguns influencers, vamos dizer assim, porque o influencer tem o influencer positivo e o negativo. Aí alguns influencers negativos desencorajavam as mulheres a fazer mamografia porque a mama vai estar exposta à radiação. Ou, inclusive, falando sobre o protetor de tireoide também, que, na verdade, nem é necessário. Mas vamos falar sobre radiação, porque é realmente um exame que despende de radiação. Primeiro de tudo, nós estamos sob efeito da radiação diariamente. Por exemplo, o Sol emite radiação. Uhum. Então, já é um tipo de radiação. Agora, se você também fizer um chamamento e falar, eu estou fazendo tomografia de tórax, gratuitamente, nós estamos distribuindo. Eu acho que vai fazer uma fila que vai dobrar o quarteirão. Todo mundo quer fazer um exame mais moderno. Uhum. E a tomografia de tórax, a mulher fica exposta a 20 vezes mais radiação do que uma mamografia. Então, emite radiação sim, mas muito pouco. Isso não impacta na saúde daquela pessoa. Então, isso não serve como justificativa para você deixar de fazer um exame tão importante como é a mamografia e que, como a gente acabou de falar, ela
diminui a chance daquela mulher de morrer por câncer de mama, de uma doença muito importante, por isso que, mais uma vez, vale muito o debate e a conscientização, porque ainda muitas mulheres morrem, que a gente falou no mundo, mas no Brasil também. Mais de 18 mil mulheres esse ano morrerão pela doença do câncer de mama. É um problema de saúde pública. Então, esses alertas, eles são muito úteis para a gente fazer esses aparelhos que a gente acabou de falar também, que estão ociosos, eles realmente funcionarem e a gente cada vez mais fazer diagnóstico precoce e, dessa forma, conseguir atingir aquele percentual de cura do câncer, que quando é diagnosticado precocemente, ele passa de 95%, de maneira global. Então, é esse o nosso objetivo. Então, quando você fala de uma doença de tal gravidade como é o câncer e com um alto índice de cura, realmente seria uma vitória, né? E aí, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre quero trazer assim, o que a gente tem de bom nisso aí, né? Nesse mundo que vocês vivem, a Guelma acompanhando pacientes, o senhor também. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês teriam, nesse momento, alguma história inspiradora, algum resultado de sucesso, para a gente também trazer um pouco de otimismo e leveza também para esse tema, porque por mais que a gente entenda, olha, precisamos desmistificar, precisamos entender, porque quando a gente entende, o medo também ele vai, né, sumindo e vai diminuindo, mas tem alguma história interessante, Guelma, doutor, a respeito de tratamentos de sucesso, de mulheres que os inspiraram, que vocês pudessem compartilhar com a gente nesse momento? Eu tenho sim. Eu tenho uma paciente ela teve um câncer de mama há uns 4 anos, uma mulher bem jovem, 32 anos. Era genético, tinha fatores importantes. Enfim, ela acabou de ter bebê. Olha, então, ela conseguiu, ela se curou e ela conseguiu realizar o sonho dela de ser mãe, né? E tem também outro caso que eu acho muito importante. Essa mulher ainda está em tratamento. Eu comecei a atendê-la durante a pandemia, em novembro de 2020. E ela fez maravilhas com a vida dela depois desse diagnóstico. Embora ela ainda esteja em tratamento, é uma mulher bastante jovem também, 42, 43 anos, mas ela ressignificou esse momento da vida dela. E ela passou a cuidar muito mais da saúde, cuidou mais da alimentação, incluiu alimentos que ela abominava anteriormente, passou a se exercitar. Ela, inclusive, é uma jornalista, ela está fazendo mais uma graduação. Então, mesmo no meio de um tratamento, ela ainda conseguiu iniciar uma faculdade de psicologia. E, assim, toda a minha admiração, todo o meu amor por essa paciente. É a Keila. É uma paciente de Belo Horizonte, inclusive. Aí, então, doutor? Existem diversas curas, né? Então, né? A gente, muitas vezes, aquilo que a gente conversava... A gente, como mulher, o importante é ter uma rede de apoio, acho que nesse momento do tratamento e tudo mais, porque a rede de apoio vai dar para essa mulher também uma condição emocional de um tratamento, né? Porque eu acho que é importante. A gente falava também sobre, às vezes, essa rede de apoio também ter conhecimento sobre o tratamento, sobre como que pode ajudar essa mulher na questão da nutrição, por exemplo. Porque essa mulher, normalmente, puxando a sardinha para nós, doutor, nós mulheres somos provedoras, somos mães, somos aquelas que muitas vezes sustentam uma família, não só no sentido financeiro, mas também no sentido emocional. E quando essa mulher adoece, quando essa mulher tem um problema, além dela se sentir fragilizada pela própria doença, ela também se sente fragilizada, porque mulheres carregamos culpas e medos e angústias, no sentido de não dar trabalho, não causar para o nosso parceiro, para o nosso filho, para a nossa mãe, um peso a mais. Então, muitas vezes essa mulher fica órfã em muitos sentidos. E quando ela consegue ressignificar e trazer para esse momento da vida alguma coisa que dê significado para ela, eu acho que é muito importante, né? Então, acho que a gente também pensar nessa rede de apoio e orientar essa rede de apoio para que essa mulher tenha condição de enfrentamento dessa doença e desse processo curativo, né? E de uma forma adequada e de uma forma que ela também se sinta acolhida, né? Não sei o que o senhor poderia falar para a gente. Sem dúvida, a gente tem que falar muito da importância da mulher dentro da sociedade.
Isso veio mudando com o passar do tempo. As sociedades mais modernas, mais desenvolvidas, a mulher já tem um local de mais destaque. Na chefia de instituições, cargos administrativos, profissionais, liberais. E só para falar que isso realmente está acontecendo e por isso que nossa sociedade está melhorando. Olha na profissão médica. Quando eu me formei, a minha turma de medicina tinha de 60, 12 eram mulheres. Hoje, a gente sabe pela demografia médica, mais da metade são mulheres. Então, as mulheres realmente estão ocupando o seu lugar na sociedade. O que a gente pode fazer para ajudar? Só cuidar. Porque a primeira pessoa que sai de cena quando está diante de algum problema é o homem na vida da mulher. Então, a gente precisa dar esse apoio. O resto não precisa fazer mais nada. A mulher dá conta de tudo. Olha só, que fortaleza que nós somos, né? Eu digo, né, do ponto de vista da nutrição, eu falo que uma mulher ela precisa ter, né, uma amiga, uma irmã, uma comadre para ajudá-la, para cozinhar para ela. Nesse momento, a mulher não tem vontade para a cozinha. Ela não consegue sentir o cheiro de comida. Ela precisa comer bem, mas ela não consegue cozinhar. Então, é muito importante essa rede de apoio. É fundamental. E eu já atendi pacientes com a amiga, com a irmã junto, porque era essa pessoa que, de fato, ia cuidar dela. Isso é uma bênção. Olha, gente, eu acho que a gente vai encaminhando para o final do nosso encontro. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né? E eu acho que quanto mais a gente fala sobre um tema, a gente vai desmistificando e a gente vai tornando ele mais acessível, né? Eu acho que a gente, enquanto instituição de ensino, temos esse dever natural, né, na nossa casa, mas quando a gente fala e acho que essa comunicação via YouTube, via Spotify, a gente alcança um número maior de pessoas, né? Eu acho que é importante o que fica para mim desse nosso encontro é que a gente precisa sim, né, doutor, fazer o acompanhamento adequado, mas esses fatores que podem propiciar para uma mulher saudável, condição de se manter neste nível saudável, eu acho que é o mais importante, né? Nós vivemos realmente um momento de sedentarismo, de estresse, de muito acúmulo de trabalho, mas a importância dessa mulher, dela se encontrar nessa sociedade e também poder conseguir ressignificar antes de um diagnóstico importante como o câncer de mama, mas dela também se cuidar e ter um cuidado especial pela sua saúde mental, pela sua saúde física, emocional. Acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que o recado que, pelo menos da minha parte, acho que a gente poderia dar para essa mulher é: olha, vamos pensar na gente como um ser completo e tudo que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição dentro da sociedade, de saúde e de nutricionalmente falando, cuidar da nossa alimentação e fazer o acompanhamento, que é o que nos compete. Isso é o que está com a gente. A partir do diagnóstico, a gente confia em médicos como o senhor, que eu tenho certeza que vão dar esse apoio, porque eu imagino que não seja fácil, né? A Guelma falava isso antes de nós começarmos. Só quem recebe um diagnóstico como esse sabe o que é o impacto desse diagnóstico. Mas aí tem toda uma estrutura que a gente pode contar numa rede médica e de acompanhamento, inclusive, como o senhor mesmo colocou, o SUS mesmo está aí para atender essa mulher dentro da sua necessidade, né? Daiane, seguinte, a notícia de câncer de mama é muito difícil. Aí todo mundo fala que o médico está acostumado a dar notícia de câncer de mama porque convive com isso todo dia. Errado. Toda notícia é um sofrimento para o médico também. E a gente sofre junto, naquele momento de preocupação, momento de insegurança, momento de dor da paciente, a gente sofre junto. E aí quando você até falou anteriormente, que história que impactou, né? E aí quando você falou de histórias de sucesso, e a gente vê realmente muito isso, mulheres que engravidam depois do tratamento de câncer de mama, mulheres que concluem faculdade, mulheres que superaram esse momento difícil. Agora eu quero contar uma história também, me fez lembrar, porque é uma história que impactou muito, mas no começo da minha carreira, faz muito tempo, e isso veio me acompanhando sempre, né? Porque como professor, a gente aprende que
O professor não é aquele que sempre ensina, mas aquele que, de repente, também aprende. E essas mulheres, elas nos ensinam muito. Então, cada história é um ensinamento para a gente. A gente já teve um caso de uma mulher jovem. Ela tinha mais de 40 anos, menos de 50, mulher jovem, e que não tinha filhos. E a gente deu o diagnóstico de câncer de mama. Na outra semana, ela descobriu que ela estava grávida. E era uma gravidez desejada. Ela queria muito aquela gravidez. Então, ela teve, no mesmo tempo, praticamente, o diagnóstico de câncer e o diagnóstico da gestação. Com medo da doença, ela fugiu, porque ela queria a gravidez, mais do que qualquer outro tipo de tratamento. E depois de um certo tempo, ela voltou, porque o câncer não tinha como, o câncer evoluiu. E é claro, a gente fez todo o tratamento, porque mesmo na gravidez deve-se fazer quimioterapia, claro que agentes selecionados, tudo. E aí eu tive, assim, todo o acompanhamento, então eu também fiz a cesárea dessa paciente, nasceu uma menina e a filha dessa mulher. Depois continuou o tratamento, chegou o momento de fazer o tratamento cirúrgico. Aí a gente olhou, fez uma nova avaliação e falou para ela, o câncer evoluiu tanto, não há mais a possibilidade de cirurgia. Esse câncer continua evoluindo de uma maneira que a medicina não podia, ou não tinha mais o que ser feito naquele momento. Aí vale outro ensinamento para os jovens médicos. A medicina não cura tudo. A medicina não é para isso. A medicina também perde no campo de batalha. Né? O médico não é o senhor absoluto da saúde ou da doença de ninguém. Nós somos só instrumentos. E aí chegou um momento que eu conversei com essa paciente e eu falei, olha, desculpa, mas não há mais o que fazer. Infelizmente, você vai morrer pela doença. Então eu falei isso, e isso é que a gente tem que aprender também como médico, né? Que é essa empatia e você também criar esse alerta e não dar falsas esperanças. Nunca tira a esperança de ninguém. Mas você também não pode vender tratamentos ou resultados que não existem. E depois, infelizmente, essa paciente ela veio a óbito. Mas eu ainda tive a oportunidade de depois conversar com familiares e de ver aquela moça, aquela menina que a gente acabou fazendo a cesárea. E aquilo foi válido, me agradeceram por eu ter feito a questão de alerta para essa mulher, de esclarecimento. Porque ela fez a doação em vida da filha dela, para uma família conhecida, fazer todo o acompanhamento, a tutoria para essa menina seguir a sua vida. Então, são ensinamentos que a gente leva, então por isso que a gente sempre fala, o médico também aprende muito com as mulheres que estão em tratamento de câncer, que estão lutando contra essa doença. E eu acho que é esse o papel do médico, o papel dos profissionais de saúde. É isso mesmo, né? Esperança sempre, né? Uma vida nova, né? Que deu início aí. E aí, Guelma, suas palavras finais, muito obrigada por ter estado conosco. E qual que é o seu recado final, assim, para a gente ir encerrando esse momento? Cuida da sua saúde, tenha um autocuidado. A mulher hoje, ela, né, assumiu seu papel na sociedade. Isso endureceu muitos aspectos para ela, né? E ela precisa desse tempo, ela precisa olhar para ela. Em termos de alimentação, não tome atalhos. Eu percebo as pessoas querendo apenas praticidade e fazendo escolhas para tornar o seu dia mais fácil, comer mais rapidamente, não querendo investir. Algumas se orgulham até de não saber nem onde fica o fogão, ou de não saber ligar o fogão, quando cozinhar, na verdade, é autonomia, né? Então, coma comida de verdade. Você merece. Eu prescrevo comida de verdade, né? É o básico bem feito. Acima de tudo, é isso que a gente precisa. Como o doutor já falou, é uma doença multifatorial, complexa, né? Mas existem esses fatores modificáveis. E esses fatores, então, estão na nossa mão. Nos exercitarmos, não fumar, não consumir bebida alcoólica, né? Não abusar. E se alimentar direito, né? Fazer escolhas mais assertivas. Então, vamos cuidar do que é possível, cuidar da nossa mente, das nossas emoções, que também tem um papel bastante importante, né, nesse processo todo. Então, é isso. Vamos fazer o que nós podemos fazer. E o resto
o resto a gente entrega. É isso que eu penso. E muito obrigado, foi um prazer estar aqui, uma satisfação imensa. E o senhor, doutor, o que o senhor tem para dizer para a gente finalizando esse nosso momento? Uma coisa muito importante. Quando eu chegava numa lanchonete, eu olhava, que é isso aqui? Não, é sanduíche natural. Mas do que é? É de peito de peru. Aí, agora não é natural. Não é. Não, nunca foi natural. Tem pé. Estão enganando muita gente. Estão enganando muita gente ainda, doutor. Isso né? É verdade. Mas brincadeiras à parte. Muito obrigado por esse momento da gente estar junto. Sempre é um aprendizado para a gente. Muito feliz de poder ter passado aqui esse momento com vocês. Agradecer a toda a equipe do Hospital Universitário, toda a diretoria, agradecer a Guelma. E que isso sirva, sim, de instrumento de conscientização para o nosso público feminino, mais ainda para o nosso público masculino, porque os homens precisam desse recado também, eles precisam se cuidar e participar ativamente também da saúde da família. É isso, né? Bom, eu quero agradecer, né, aos nossos convidados. Para mim também foi uma honra participar desse momento, aprendi muito com vocês, né? Aprendo todos os dias. Quero agradecer, né, por esse momento e dizer assim, eu estava lendo esses dias, eu li uma frase que para mim assim, faz muito sentido dentro de tudo isso que nós conversamos, porque aquilo que nós falamos aqui durante o nosso momento, a mulher, ela dentro de um contexto geral de sociedade, ela também vem enfrentando muitas questões, né, do estresse, do cansaço, da sobrecarga de trabalho, da sobrecarga emocional que ela carrega. E muitas vezes ela acaba se deixando em segundo plano. Então, quando vocês falam sobre isso, enquanto mulher, eu fico avaliando também até que ponto eu tenho cuidado da minha saúde, tenho cuidado de mim, para que também possa, dentro do meu papel enquanto diretora do Hospital Universitário, mãe de família, esposa, amiga, também estou cuidando desta mulher para que ela possa dar conta de toda essa sobrecarga, né? A gente vem conversando sobre isso, né, Guelma? Uhum. E aí eu li uma frase que eu acho que dá para a gente entender assim, dá para fechar essa nossa conversa aqui, que fala bem assim, seja presença em cada atitude e em cada decisão. O autocuidado é fundamental para a sua felicidade. Ou seja, a gente precisa estar presente na nossa vida, né, doutor? Porque aquilo que o senhor falou, o conhecimento da sua mama. Se eu estou presente no meu dia a dia, no momento presente da minha vida, eu vou perceber num primeiro momento, tem algo diferente aqui. Se eu estou presente na minha vida, no meu dia a dia, quando aquela alimentação não está legal, quando a roupa não está legal, porque é isso que a gente mais percebe, né, Guelma? Mas quando, olha, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com... Peraí, eu estou presente na minha vida para entender o que está acontecendo comigo? Então, acho que isso é fundamental. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Seja a presença em cada atitude e em cada decisão. O autocuidado é fundamental para a nossa felicidade. Muito obrigada, que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos. Só reforçando, nós estamos no Spotify, no canal HUEL com você, e também no YouTube, no canal Hospital Universitário da UEL. Muito obrigada e até a próxima.